Este é um tempo importante em que nós deixamos Deus falar ao nosso coração através da sua palavra. E nós vamos fazer isso agora. Convido você para atentamente participarmos deste estudo, desta palavra que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Prezados irmãos e irmãs, alguém certa vez apresentou a seguinte matemática. Imagine um banco que acredita na sua conta R$ 86.400 à meia-noite. Você tem todo esse dinheiro para gastar, mas no fim do dia a conta é zerada. O saldo não transfere para o dia seguinte. O que você faria? Deixaria o dinheiro no banco ou retiraria até o último centavo assim que o banco abrisse? Esse banco existe e todos os habitantes do planeta têm essa conta. Mas o crédito é feito a cada dia em segundos. Você tem diariamente 86.400 segundos para usar e o saldo não é transferido para o dia seguinte. Todas as pessoas de todas as nacionalidades e de todas as classes sociais têm exatamente a mesma quantidade de tempo para as atividades da vida. Você já percebeu que não se trata de dinheiro, mas de tempo. O tempo que você recebe nesta vida e que deve ser bem aproveitado, porque ele não volta, não se recupera. A questão, às vezes, não parece tão importante e não paramos para pensar sobre isso. Você já pensou que o seu tempo acaba? Que em algum momento você não terá mais tempo para gastar? Não sabemos quando, mas é certo que vai acabar. E o que temos feito com ele? Como temos usado o tempo precioso de vida que Deus nos dá? Às vezes, não nos damos conta de quanto tempo desperdiçamos, jogamos fora, que poderia ser usado em coisas mais úteis para nós, para nossa família, para o reino de Deus. E eu leio Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17, que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. Uma reflexão sobre o tempo. O tempo. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que, em primeiro lugar, é importante falar sobre o tempo? Por que gastaremos tempo aqui nesta manhã falando sobre o tempo? Primeiro, porque o tempo é único, não se repete e desaparece rapidamente. Você não tem uma segunda chance para usar o tempo que lhe é dado agora. Ele jamais será recuperado. Segundo, porque não podemos escolher a extensão da nossa vida. Podemos perdê-la a qualquer momento. Remir o tempo é um bom conselho. Terceiro, porque precisamos falar sobre tempo, porque Deus nos instrui nas Escrituras a fazermos bom uso do tempo que Ele nos dá. E em quarto, porque a vida pode ser melhor e mais divertida se soubermos administrar bem o nosso tempo e usá-lo com sabedoria nas diversas áreas da vida. As pessoas
não separam tempo para pensar no tempo e aproveitar melhor o tempo que têm. Levam uma vida displicente, sem se preocupar com este assunto, achando que vão viver para sempre. E quando menos esperam, a campainha soa e, como diz na linguagem dos jogos de computador, game over. O jogo terminou, o jogo acabou. Cada segundo é valioso e, ao desperdiçarmos um só que seja, corremos o risco de comprometermos uma vida inteira. E ainda em quinto lugar, por que é importante falar sobre o tempo? Porque é fato, em nossa própria vida e observando a sociedade em geral, que precisamos cuidar bem do tempo que foi depositado em nossa conta. Nossa existência neste mundo é curta e precisamos vivê-la bem, e muito bem. Então, toda a orientação é bem-vinda para nos ajudar a não perdermos tempo. É muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que, se pudessem, voltariam atrás e fariam algumas coisas diferentes. O problema é quando esta descoberta acontece tarde demais e o tempo que nos resta não dá mais tempo de corrigir e reaproveitar o tempo que passou. Por isso, uma dica importante é que Deus te deu um tempo de vida terrena. Ele não será esticado, nem renovado. Este tempo, portanto, tem que ser usado da melhor maneira, tanto para criar uma estrutura de vida saudável, bem como para construir as possibilidades para cumprir os planos de Deus para os quais Ele nos criou. Ele criou você e tem um plano de vida para você. Então você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou correr o risco de viver a vida inteira fazendo o que Deus não programou para você fazer. Isso também é desperdício de vida. Moisés disse ao compor o Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E sabedoria não é mero conhecimento, mas o que você faz com o conhecimento que recebe. Não é o saber teórico, mas a prática daquilo que você aprendeu. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado, escolher entre o bem e o mal e decidir. É a capacidade de fazer boas escolhas. Escolhas erradas trazem custos muito altos. Vamos ver também nesta palavra, meus irmãos e irmãs, algumas características especiais do tempo. Brevemente, características especiais do tempo. O tempo que recebemos é um dos bens mais preciosos que o ser humano tem à sua disposição. Ele tem algumas características próprias que você não verá em nenhum outro lugar ou em nenhum outro produto. Primeiro, o tempo passa. Ele desaparece. Ou você usa o tempo quando o tem, ou ele simplesmente passa por você e não retorna. Haverá um outro tempo ou oportunidade, mas aquele lá se foi para sempre. Um comediante do passado, chamado Lilico, os mais antigos devem se lembrar, tocava um tambor e cantava: tempo bom não volta mais, saudades de outros tempos iguais. Tempo bom não volta mais. Em segundo lugar, uma característica do tempo é que o tempo não pode ser comprado. Você não pode ir à loja e comprar uma quantidade de tempo porque perdeu algum. Não tem como recuperar.
Há um filme, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, chamado O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. E neste filme, é uma ficção, e é uma ficção interessante, as pessoas se desenvolvem até os 25 anos, quando o organismo humano para de envelhecer. Aí, cada um possui apenas mais um ano de vida. E para viver mais do que isso, ele precisa conseguir mais tempo. Mas, como eu disse, é ficção produzida pelo cinema. Na vida real, não tem loja que vende tempo. E aí, por isso, nós precisamos olhar atentamente o que a Bíblia diz sobre o tempo, o que a palavra de Deus tem a nos dizer e a nos ensinar sobre o tempo. Devemos nos lembrar que a Bíblia nos ensina sobre como viver de forma sábia neste mundo. Por isso, é importante dar atenção ao que Deus diz e viver intensamente a vida, com sabedoria. Quero retomar o texto que já lemos em Efésios e fazer um esboço simples, rápido, para compreendermos a importância e seriedade do que Paulo está propondo aqui. Efésios 5, 15 e 17 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então vejamos, você tem dois alertas sobre como não andar nesta vida. Não andar como tolo. Há uma diversidade de expressões diferentes, mas o texto tem o mesmo significado, as palavras, às vezes, nas versões bíblicas são diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, não andar como tolo e não ser insensato. Dois negativos, duas formas de como você não deve, não pode viver a sua vida, como tolo e como insensato. O tolo e o insensato vivem a vida por conta própria, mas quando a conta chega, não tem como pagar. O tolo e o insensato não medem as consequências de suas ações. O tolo é um indivíduo que não tem inteligência ou juízo. E o insensato é aquele que não está em juízo ou em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Insensato, contrário ao bom senso. Se quiser aprofundar o que Paulo quer dizer, as palavras dele aqui no texto se ligam ao texto anterior da sua carta, onde ele oferece instruções sobre como você pode viver uma vida saudável e aproveitar bem o seu curto tempo na Terra. Portanto, há um desafio aqui para você decidir não viver como tolo ou insensato. E em contraposição, Paulo diz que você tem que usar o seu tempo para viver com sabedoria e com entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Se você nunca fez um curso sobre gestão do tempo, um tema concorrido nos núcleos empresariais, aqui Paulo e as Escrituras nos dão uma verdadeira aula de como viver a vida intensamente, sem perder tempo, aproveitando bem todas as oportunidades que Deus nos dá. E há duas sugestões que eu quero dar para você aqui para administrar bem o tempo. Duas sugestões. Há outras que poderiam ser dadas, mas apenas duas aqui nesta minha palavra, de como você pode administrar bem o seu tempo de vida. Primeira sugestão: pergunte sobre qual é o seu estilo de vida hoje. Onde você está gastando o seu tempo? Compare sua condição física, material e espiritual de 6 meses lá atrás e hoje.
Você acha que está melhor hoje do que estava antes? Se descobriu que precisa de uma ajuda mais refinada, ou está fazendo mau uso do tempo, ou andando na beira do abismo das decisões, observe o que diz Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado com os atalhos, com os enganos. Busque solução e resposta em Deus. Segundo conselho, priorize as coisas importantes. Priorize as coisas importantes. Irmãos e irmãs, eu sei da importância da tecnologia nas nossas vidas, mas 2 meses por ano desperdiçados nas redes sociais. Estes são dados estatísticos de uma pesquisa feita sobre o tempo que se gasta nas redes sociais, em minutos, em dias, em meses, em ano. 2 meses praticamente da vida, segundo os dados estatísticos, são gastos em redes sociais. 2 meses podem não ser prioridade para a vida ou para ocupar o nosso tempo de forma sábia. Você recebeu tempo suficiente para fazer a vontade de Deus e viver de acordo com os seus propósitos. Então, organize a sua vida em torno de coisas importantes. Exemplo: relacionamento pessoal com Deus e crescimento espiritual, quer algo melhor para estar no topo da lista das prioridades. Relacionamento com Deus, fundamental para a vida, para bom uso do nosso tempo, crescimento espiritual. Outro, cônjuge e família, filhos, trabalho, saúde e recreação, relacionamentos sociais. Talvez nesta ordem ou uma outra alteração, mas são prioridades para a nossa vida. Talvez eu pudesse concluir esta minha palavra ou esta minha sugestão para você, dizendo: divirta-se com o tempo da sua vida. Divirta-se com o tempo da sua vida. Às vezes eu tenho a impressão de que em algum momento do passado os cristãos aprenderam errado e não perceberam que a vida que Deus nos deu é para ser vivida intensamente neste mundo criado por Ele e considerado bom apesar de todos os males trazidos por consequência do pecado. E de repente nos deparamos com a realidade declarada nas Escrituras, dizendo para nós que a gente não sabe o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago capítulo 4, verso 14. Então, Deus nos lembra novamente que podemos e devemos viver esta vida intensamente, com tudo de bom que ela nos proporciona, vencendo os desafios, evitando os males que nos destroem, mas viver cada segundo sem desperdício, sem perder tempo. E eu vou lhe dar 3 motivos para você decidir se vai continuar perdendo tempo ou vai agarrar a vida e vivê-la com sabedoria e intensidade. Primeiro, você não ficará aqui para sempre. Sinto em lhe dar esta informação. Mas é uma realidade para todo ser humano. Você não ficará aqui para sempre. O futuro, a vida com Deus, a eternidade é outro capítulo e pertence ao
conhecimento onisciente de Deus. Mas estamos falando da vida aqui e agora. Ninguém gosta de pensar nisso, mas a morte é certa. E se pensar nesta interrupção da vida em algum momento, essa noção de brevidade da vida deve nos fazer valorizar ainda mais o tempo que temos para viver. Viva intensamente as possibilidades que Deus coloca em suas mãos hoje. Viva cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, com toda a sua força e energia da sua alma. Segundo motivo, desfrute a vida. Há coisas que Deus reservou para nossa alegria. A vida em família, a convivência conjugal, a alegria da bagunça dos filhos, a reunião da comunidade e com os amigos. Lembre-se de que é Deus quem conduz nossas vidas por este mundo. E neste caminho que percorremos, a alegria, a diversão, o compartilhar e o partilhar em família ou em comunidade, as festas, as brincadeiras de jovens e adultos, fazem parte da existência humana. A obra libertadora de Cristo nos libertou do pecado e da morte, mas também nos libertou da opressão, da depressão, da angústia permanente que se apega à nossa vida de tal forma que mata e destrói o nosso direito à plena felicidade e alegria, de desfrutar do tempo. Isso rouba o tempo da alegria. Quanto tempo alguém passa no leito, no quarto escuro, carregando medos e infelicidades que não deveriam estar lá? Quantos casais perdem tempo carregando crises matrimoniais por dias, meses, anos? Quanto tempo se perdeu? Como este tempo poderia ter sido melhor aproveitado? E a terceira sugestão para você decidir: escolha viver. Escolha viver. E para viver intensamente a vida, é preciso querer vivê-la. Não tema os vales sombrios, não tema a inevitabilidade da morte, não tema a velhice que chegou ou que chegará para todos. Certo autor, chamado Callen, disse que há pessoas que pautam a vida em função do temor à morte, e há pessoas que pautam a vida pela alegria e satisfação da vida. Os primeiros vivem morrendo, os outros morrem vivendo. Há uma razão para a insatisfação no ocaso da vida, a sensação de uma vida desperdiçada. A grande aflição não é morrer, mas morrer sem ter vivido e morrer sem ter descoberto por que, afinal de contas, vivemos. Escolha, como disse o texto que acabei de ler, parafraseando, escolha morrer vivendo, ao invés de viver morrendo. Está em suas mãos a vida, o tempo. Viva com responsabilidade, com sabedoria, mas viva a vida intensamente. Isso é viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, e que Ele assim abençoe a sua vida e o seu tempo, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar este momento e, caminhando já para o final do nosso culto, orar por você. E logo após a minha oração, nós vamos juntos orar a oração do Pai Nosso e receber a bênção do Senhor. Curve a sua cabeça aí onde você está agora. Faça uma reflexão rápida, simples, como você tem gasto o seu tempo de vida. Ou melhor, o tempo que Deus te deu para viver nesta terra.
Faça também esta retrospectiva, avalie se há 6 meses, 1 ano atrás, você estava pior ou melhor do que hoje. Se hoje, na sua avaliação, como eu disse, física, espiritual, emocional, você está melhor hoje do que antes? Como você gastou o seu tempo até aqui? E há uma oportunidade, talvez não de recuperar o tempo perdido, mas de decidir daqui para frente a usar o tempo da melhor maneira, da maneira como Deus espera que o utilizemos. Como disse o apóstolo Paulo, com sabedoria, não com tolice, não de forma insensata, mas usar o tempo com sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença e o Senhor, em Tua onisciência, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Como dizia o salmista, por onde quer que andemos, ali o Senhor está, no alto da montanha ou no mais baixo do vale. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração e sabe, ó Deus, como temos vivido a nossa vida e como temos administrado o tempo que o Senhor nos dá para viver. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que a vida dos teus filhos reunidos conosco nesta manhã esteja debaixo dos teus cuidados hoje. E a partir de hoje, que o Senhor faça algo novo no coração de cada um deles. Se há necessidade, ó Pai, de utilizar melhor o tempo de vida, que o Senhor os ajude e os oriente. Aqueles que têm feito a reflexão e que chegaram à conclusão de que precisam da orientação do Senhor para viver uma vida melhor, intensamente, que o Senhor, pelo poder e pela graça do Teu Espírito, possa visitá-los agora, alegrar os seus corações, dar um novo motivo para viver, dar a Tua palavra profunda ao coração de cada um, animar o coração dos Teus filhos, que haja alegria de viver, e a alegria na tomada de decisão, porque cada decisão tomada contigo, ao teu lado, é boa e sabemos que fará bem para cada um de nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a oração que diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a presença viva do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, como a Igreja de Cristo reunida nesta manhã, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.